Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse vai ser o nosso tutorial do número 28, ok? No tutorial do número 27 a gente entrou com a classe para colisões e agora a gente vai entrar com a classe para partículas. Um efeitozinho de um trail, assim que a bolinha se mover, vai ficar um rastrozinho, como se fosse uma fumacinha, alguma coisa assim, tá bom? Isso é utilizado através de partículas. Porém, a partir de agora, quando eu disponibilizar os arquivos de suporte para vocês, eu não vou disponibilizar mais o arquivo no formato de Excel XLSB ou XLSM, porque meus arquivos estão sendo bloqueados pela plataforma que eu os disponibilizo. Eu utilizo o Google Drive e a partir do tutorial 27, na verdade do 26, o Google Drive, o algoritmo dele detecta que o meu arquivo pode ser nocivo ao usuário e ele até ameaça a cancelar minha conta, tá bom? Então, ao invés de disponibilizar o arquivo da forma que eu vinha fazendo, eu vou disponibilizar um link para uma pastinha que ela vai estar mais ou menos com esse nome aqui, por exemplo, do tutorial 28, o link vai te direcionar para a pastinha do TURT 27, Breakout, Collision, Módulo. Você vai extrair o conteúdo dessa pastinha, tá? Então você precisa de pelo menos um WinZip na sua máquina, 7-zip. Aí você extraiu, vai na pastinha, dá um duplo clique no arquivo template xltm, dá um Alt F11 e vem até um mimport. Clica aqui dentro e tecla F5. Ele vai pedir para você o lugar onde você tem esses arquivos, onde você descompactou. O meu está neste caminho, o de vocês provavelmente vai ser diferente. Então vocês vão até onde está essa pastinha e pode clicar em qualquer arquivo. Cliquei no primeiro e dá um OK. Na verdade? Opa! Pronto. Com isso, ele importa para você todas as classes até o tutorial 27, né, que foi o Collision, e também os módulos que vocês precisam. Ele tem o módulo import, que é esse aqui, e o import ele se duplicou. Então, ambos não tem problema para vocês. Vocês podem deletar os dois, remover. Pode deixar se quiser. Mas o mais importante é onde vocês vão salvar esse arquivo. Para você salva com o nome que vocês quiserem. Vocês vão ter que salvar no mesmo diretório onde vocês têm as pastinhas de arquivos de suporte, áudio, level, shadow e textura. Então, eu vou salvá-lo com este nome, File, Save As, Browse. Vou mudar a extensão dele para XLSB e vou até o meu diretório C, TMP, OpenGL, In Progress, Breakout. A única coisa é que eu vou tirar o 1 aqui, tá? Que senão ele vai ficar igual ao meu anterior. Ok? Feito isso, Alt F8, Run. Até onde nós havíamos concluído, tudo, né, todas as funcionalidades anteriores estão ativas, tecla W, tecla S, e se a gente teclar Enter, a barrinha disponível para a gente mover, e a barra de espaço ejeta, e ele já está fazendo as colisões para nós. Ok? Então, esse é um novo procedimento para a gente seguir. Tá? Eu vou deletar o meu anterior aqui. E a partir de agora, aí vocês já têm o arquivo 27, que é o arquivo de início
para o tutorial 28, aí clica nele, Ctrl, e vamos renomeá-lo para 28, e collision vai ser partículas. Vamos colocar em inglês, partículas. Vamos abrir, Alt F11, e vamos aqui criar os nossos módulos. Aqui, se a gente vier aqui em Particles do Learning OpenGL, a gente vai ver, tem um monte de descrição, e vai ver que em C++ é possível, em Java também, criar uma structure e depois carregar essa structure para dentro de um dicionário, de alguma coisa parecida com um dicionário, que a maioria das vezes lá é um map, alguma coisa assim, ou até um array mesmo. Tá? Ele permite um vetor aqui de partículas, tá vendo? A partir dessa estrutura. No VBA a gente não consegue fazer isso. Para jogar dentro de um dicionário a gente tem que criar uma classe. Então vamos criar nossa classe partícula e depois a classe do Particle Generator. Se eu não me engano deve estar por aqui um Particle Generator aqui. Em algum lugar ele tem um Particle Generator aqui. A gente vai criar uma também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar a classe básica da partícula. Vamos chamá-la de C Particle. Essa classe ela só vai ter praticamente as propriedades da partícula. Tá? Então vamos lá. Vamos Option Explicit. E como a maior parte das variáveis ela é um vector, né, vector 2 e um vector 4, ela tem que ser declarada como privada. Se eu declarar como pública, dentro de uma classe, ela vai gerar um erro. Então vamos só para vocês verem. Public vPosition as vector 2. Se eu der um debug compile, ela vai dizer que não é possível, tá bom? Então a gente tem que colocar como privado, private vPosition, que é a posição da nossa partícula, utilizando um vector, por isso eu coloquei um Vzinho na frente. Velocity também, então private v velocity as vector 2. E vamos colocar um vColor. Que a gente vai precisar para ir esmaecendo a partícula até ela sumir. E ela vai ser um vector 4. E a gente vai precisar também a vida dessa partícula. Ela pode ser uma variável pública. Vamos colocar aqui life como single, tá? Então ela vai ter aí uma vida de 1 e que vai esmaecendo de acordo com o delta time até chegar no 0, tá bom? E agora, para a gente acessar fora da classe essas propriedades, né, que são privadas, a gente vai criar os property let e get. Então, property let position recebe um vec, as vector 2, e a gente diz que nossa variável privada vPosition é igual ao nosso vec. E temos também um property get position que retorna um vector 2. Aí a gente diz que o nosso position é igual ao nosso vPosition. A gente vai fazer a mesma coisa para velocity. E a mesma coisa para cor. Então,
A diferença aqui é um vector 4. Beleza? Debug, compile e save. Com isso a gente cria, digamos assim, que é o esqueleto para a nossa classe de partícula. E aí a gente vai ler essa variável, jogar dentro de um dicionário, um array, e trabalhar com ela depois numa nova classe, que a gente vai criar agora, que é a classe geradora de partículas. Então, vamos chamá-la de C Particle Generator. Okay? Aqui a gente entra com o nosso option explicit. Vamos declarar. A gente está trabalhando com shaders, tá? Então a gente vai, novamente, a gente vai ter os nossos vertex arrays, vamos criar um array para armazenar as posições. A gente vai trabalhar com textura, então também a gente vai precisar da coordenada de textura, que a gente agora vai introduzir um novo vertex. Então se a gente vier aqui no shaders, já está aqui disponível para vocês, mas a gente tem um partícula VS de vertex shader, que vai receber lá, a gente vai criar um vertex com uma posição x e y para position e u e v para coordenada de textura, além de outras variáveis que a gente vai estar alimentando aqui dentro desse shader para executar o nosso código. Ok? Então vamos lá, vamos declarar aqui um public val, vamos dizer que ele é longo. Okay? Um private VBO, também como longo. A nosso array, né, que vai conter o que a gente vai estar passando por vertex array. Então, um private, vamos chamar de particle quat. E ele vai ser um array de symbol. Okay? Vamos passar um dicionário para as partículas. Então, public particles as new dictionary. Uma variável para que a gente faça o instanciamento das partículas através da classe cParticle. Então, private ok. Vamos precisar de uma shader, né, para que a gente possa fazer os processamentos. Um amount, vamos colocar como nome, vai ser a quantidade de partículas. Vamos declarar aqui um T, sprite, de textura, para que a gente possa utilizar. E vamos criar também uma variável chamada last used particle, a última partícula utilizada. E vamos declarar ela como long. Ok? A gente vai estar usando. Como o nosso sprite aqui, se a gente precisar usar ele fora, a gente não vai necessariamente precisar, mas como ele está declarado como público, né? Vamos supor que a gente quisesse usar essa textura fora daqui. Então vamos lá, a gente não é necessário, tá bom? Mas vamos colocar aqui, ó, property get e vamos chamar de sprite. E ele é um cTexture. Aí, como a gente quer usar o get, então a gente tem que usar um set, porque ele é um objeto. Sprite é igual a tsprite. Mas, depois a gente chama pelo sprite mesmo.
Beleza? Vamos criar nossa função constructor. Então, function. Ela vai receber uma variável, vamos chamar de SD, shader, shader, test, vamos colocar test, texture, e um AMT, vamos deixar como on, tá bom? E a gente alimenta agora as nossas variáveis locais. Como shader é um objeto, é uma classe, a gente precisa dar um set shader igual a SD. Mesma coisa para o nosso sprite. Então, set tsprite é igual a this. E o nosso amount, ele é um público, é longo, então a gente pode dizer aqui amount é igual a mt. A gente aproveita para limpar o nosso dicionário. Então a gente pode colocar aqui partículas, remove all. E a gente chama uma subzinha que a gente vai criar agora chamada init. Então, vamos colocar aqui private sub init. Ok? Vamos declarar uma variável? Não precisa declarar variável para isso não. Vamos colocar aqui um din i como longo e a gente redimensiona para caber a quantidade de elementos que vão gerar as nossas partículas, tá bom? Cada partícula vai ser gerada a partir de um quadradinho, né? E aí a gente vai colar a imagem ali dentro, vai colocar a textura e aplicar a transparência nela. Então, vamos redimensionar com redim, partícula quad, 1/24, é single. Vocês observaram? A gente vem utilizando, vamos supor que eu quisesse fazer de uma forma que a gente já vem fazendo. Eu colocaria 23 aqui somente. Colocando 23, intrinsecamente, ele considera que é de 0 a 23, ou seja, 24 elementos. A gente também pode usar 1/24. Isso significa que eu quero 24 elementos. Só que agora o meu L-bound, ele vai ser 1, não vai ser mais 0. Mas é para a gente diversificar, tá bom? Isso aqui meio que ele vai fazer com que para essa array, o L-bound dele seja 1, ou seja, é como se fosse um option base 1 para esse array. É possível também fazer, só que depois tem algumas alterações, mas também não é nada difícil. Agora a gente vai preencher o nosso array. Vamos usar a nossa função arrayBuild. A gente passa o partícula quad e um array com os elementos. Então a gente vai ter 0, 1, 0, 1. Então esses dois primeiros elementos são a posição x e y do nosso primeiro vértice. E 0 e 1 aqui significa a primeira posição U e V da nossa textura. Tá? Depois 1 e 0, 1 e 0. Depois 0, 0, 0, 0. Depois 0 e 1. 0 e 1. 1, 1, 1 e 1. 1 e 0, 1 e 0. Beleza? Agora a gente vai começar todo aquele processo de chamar o GL,
vertex array, glg em vertex array, a gente tem aqui no nosso sprite render, a gente tem ele aqui, ó. Vamos copiar tudo isso daqui, porque a gente vai alterar pouca coisa desse. Então vamos lá para o nosso particle generator. Então a gente começa aqui com glg em vertex array para o nosso val, depois o glg em buffers para o VBO, não vamos trabalhar com índice, com PBO. Depois a gente dá um bind no vertex array, um bind buffer no VBO, e a gente passa os dados buffer data, só que agora é o nosso particle quad. E aqui no len vertices, ele é len particle quad, e o que muda é que agora ele é 1. Idem para o ponteiro, aqui também ele é o 1. Tá? Aqui 4, também 4 por 4, esse é o length, esse aqui é o bytes do float, é o len do bytes do float, se a gente olhar lá dentro do C++. E a gente termina aqui com o bind do vertex array 0, para limpar ali. Agora a gente vai encher nosso dicionário de partículas aqui, ó. Então vamos lá. For i igual 0 to amount, então next. A gente vai dizer set partículas, vamos chamar de P, I é igual a new collection. Agora a gente seta uma referência para nossa classe de partícula, set partícula é igual a new C partícula, e a gente adiciona no nosso dicionário. Então, partículas P I add, e a gente passa partícula. Com isso a gente, ao chamar o init, a gente alimenta o nosso dicionário. Então debug, compile e save. Agora a gente vai criar algumas funções que a gente vai estar usando para tratar as partículas. A primeira é obter a primeira partícula não usada. Ou seja, vai chegar um momento em que a vida dela vai ser menor ou igual a 0 e ela deixa de ser usada. Então vamos criar aqui uma function. First unused particles. Particle. Okay? E retorna um número, que é a posição dela dentro do nosso dicionário, para que a gente possa usar. Vamos declarar aqui as variáveis de PSC particle e um i aqui para a gente fazer um looping. E a gente vai for i igual a última partícula usada. Então, last used particle, last used particle. True amount menos 1, next. A gente seta a referência para a partícula dentro do nosso dicionário, set p é igual a partículas p i. Como a gente está trabalhando com collection, é o primeiro item dentro do nosso collection. E a gente checa se a vida dela é menor ou igual a 0. If life for menor ou igual a 0, then, vamos dar um end if aqui.
o nosso last use particle é igual a i. Localizamos o nosso last use particle. Okay? E a nossa primeira partícula a não ser usada também é igual a ela. E a gente dá um exit na nossa função. Okay? Eu vou colocar uma outra aqui, a gente nem precisaria estar usando. Ela vai fazer uma pesquisa de uma forma mais linear aqui também. Ela é quase idêntica, só que, vamos lá. For i igual a 0 to last used particle menos 1 next i. Então a gente vai dar um set também aqui para o nosso dicionário. A gente precisa passar essa referência. Agora aqui, if life for menor ou igual a 0, then and if. A gente repete aqui em cima. O nosso last used particle é igual a i, first used particle é igual a i, exit function. Caso contrário, nosso last used particle é igual a 0 e o nosso first used particle é igual a 0. Debug, compile e save. Agora a gente vai criar uma sub, meio que assim, para repor a partícula. Vamos chamar de respawn particle. Vamos declarar aqui P, SC particle, obj SCBall e um offset P vector 2. Então a gente quer que a partícula ela suma e reapareça sempre baseado na posição da nossa bolinha e com certo offsetzinho. Então vamos lá, vamos declarar as variáveis. Gin random é single, rcolor também como single, uma variável temporária vector 2, objval vector 2. Beleza. Aqui a gente dá um randomize timer para tentar fazer com que o VBA utilize esse método para tentar fazer com que um random, quando a gente usa a função RND, ela seja mais randômica mesmo. Então vamos agora preencher a nossa variável random. Ela vai ser RND, que é a nossa função, vezes 100 menos 50 dividido por 10. O nosso rcolor ele vai ser 0.5 mais o RND. Beleza? E a nossa variável temporária, TMP, vai ser um vector 2 edge no nosso offset P, um vector 2 input, onde a gente vai passar o random como x e como y. Agora a gente vai posicionar
a nossa partícula. Então, p_position vai ser igual a um vector 2 add para um vector 2 input do nosso obj pos x, obj pos y e o TMP que a gente calculou. Aqui ele já dá um offsetzinho para ficar próximo à bolinha, beleza? Agora a nossa cor vai ser um vector 4 input, onde a gente vai passar rcolor para x, para y, para z e w a gente passa como 1. A gente diz que a nossa life, nossa vida, é igual a 1. E o objeto vel, obj_vel, ele vai ser um vector 2 input, o nosso obj velx, então ele vai assumir a mesma velocidade da nossa bolinha, ok? E a partícula, a velocidade dela, p_velocity, é igual a um vector 2 scale, onde a gente passa o objeto vel, e vamos colocar aqui 1.5. Com isso a gente reposiciona a partícula ou as partículas próximo à bolinha. Debug, compile. obj pos y. Debug, compile e save. A nossa classe precisa de um update para atualizar as nossas partículas. Então, sub update, que recebe um delta time, como single, um obj ball, que vai ser a nossa bolinha, um new particles como longo, um offset p como um vector 2. Ok? Então aqui a gente vai declarar um i para fazer o nosso contador, um used particle como longo, um tmp c particle e um dt delta time. Então vamos lá. Vamos dizer que só para abreviar aqui, o nosso dt é o nosso delta time, que ele é dado em milisseconds, e a gente faz um looping para as novas partículas aqui, ó. For i igual a 0 to new particles menos 1 next i. Quem que vai ser a nossa used particle aqui? Ela vai ser a nossa first unused particle. Beleza? Aí a gente vai setar uma referência para o nosso dicionário para a nossa partícula. Então, set tmp é igual ao nosso dicionário de partículas, onde a gente vai pegar p e o nosso
um uso de partícula aqui, ó. Ele vai dar um errinho só para eu copiar aqui. Beleza? E como é uma collection, 1. E a gente chama o nosso respawn aqui. Call respawn para reposicionar. A gente passa a partícula. A gente passa o nosso OBJ, que é a nossa bola. E o nosso offset P. Com isso a gente reposiciona as novas partículas. Só que agora a gente tem que preencher as nossas partículas aqui, ó. Então, for i igual a 0 to amount menos 1, next i. Aí a gente dá um set para TMP, ele vai ser o nosso dicionário de partículas, P e a variável i. Beleza? A gente diz que a nossa partícula temporária TMP life é igual a TMP life menos o delta time. E agora a gente vai checar se a vida é maior que 0. A gente quer que coisas aconteçam com as nossas partículas. Então, if TMP life for maior que 0, then a primeira coisa que a gente quer é reposicionar. Então, TMP position vai ser igual a vector 2 sub. O nosso TMP position. E a gente dá um scale na velocity. Então a gente dá no vector 2 scale. A gente passa velocity e o nosso delta time. A cor vai ser o nosso TMP color, vai ser igual a um vector 4 input. E a gente vai passar o nosso TMP color X, TMP color Y, TMP color Z. E para o TMP color W, a gente vai diminuir o delta time vezes 1.5. Porque a gente, à medida que ele for aplicando esse redutor, ele vai chegando próximo do zero e o W no zero, ela fica totalmente transparente. Debug, compile e save. Agora a gente precisa desenhar nossas partículas. Então, sub, draw. Vamos declarar aqui as variáveis para fazer um looping, né? Gen e key é as variantes e partícula e a ser partícula. Aqui a gente vai precisar chamar uma função do OpenGL para trabalhar com a nossa partícula, porque se a gente vier aqui nas texturas, a nossa partícula ela tem uma bordinha aqui que a gente vai descartar. Senão a gente nem precisaria estar fazendo isso. Mas vamos lá. Então, call
GL Blend Funk, e a gente vai chamar o GL Source Alpha, o GL1. A gente utiliza shader, e agora a gente faz um looping. Então, for each e key no nosso dicionário de partícula, keys, next e key. Então, se a vida for maior que zero, if a gente precisa dar um set ainda aqui, ó. Se a gente não der esse set, a gente não vai ter um erro. Set particle é igual a partículas e key, para que a gente obtenha a partícula do nosso dicionário. Debug, compile e save. Aí sim, agora a gente pode testar. Se a life for maior que zero, then aí a gente pode imprimir. Beleza? Aqui a gente vai precisar passar algumas informações para a nossa shader. Vamos incluir aqui nas nossas funções. Set uniforme 4FV, 4F, 3F. Só que a gente vai utilizar o FV. Vamos colocar ele separado aqui, ó, e a gente faz a alteração. Então, set uniforme 2FV. E a gente vai passar a shader, vai passar o TXT. Vamos colocar um amount aqui também, AMT as long, e um vec as vector 2. Aqui a gente vai chamar uniforme 2FV, location shader. Aqui a gente vai passar o count, vai ser o nosso amount, e aqui a gente passa só o vecx, é o que ele espera para poder imprimir. Debug, compile, life, debug, compile e save. Então a gente pode, se a partícula for maior que zero, a gente alimenta a nossa shader. Então, call, e qual é o nomezinho que a gente deu mesmo? Funções, a gente chamou de set uniforme 2FV. Aqui espera a nossa shader. O nosso texto aqui vai ser offset. O amount é 1. E aqui é particle position, que é um vector 2. Beleza. A gente também precisa passar cor. A cor a gente pode usar 4F. Vamos usar 4F. Aqui, generator. Então, call. A gente vai passar shader. Aqui é color. E aqui a gente vai passar particle color. Beleza.
E aqui praticamente ela repete do Sprite Render. Active Texture. Vamos ver se a gente vai alterar alguma coisinha. Acho que vai sim. Ok. Active Gerar Texture. Aqui, ao invés de Texture, a gente vai pegar do Sprite. TextID. A gente dá um Vertex Array, um bind no Vertex Array para o nosso Val. O Draw Array Triângulo 0,6 e a gente volta para o 0. Beleza? E lá no finalzinho, a gente volta para o nosso status, chamando call gl blend funk e a gente chama o gl source alpha, só que agora a gente vai chamar gl1 menos source alpha. Beleza, debug, compile e save. Com isso, a gente conclui a nossa classe de partículas. Agora a gente vai trabalhar no nossa classe game para incluir as variáveis. Então vamos aqui no nosso game. Aqui a gente declara uma variável para acessar a nossa partícula, gerador de partículas. Então public, vamos chamar de partículas fx as UC particle generator. Beleza? E agora a gente precisa vir aqui onde a gente tem aqui, ó, no nosso Resource Manager Load Shaders. A gente vai ler Particle. Então aqui Shaders Particle. Aqui a gente tem Particle, Vertex Shader, Particle Fragment Shader e vamos chamá-la de Particle. Beleza, aqui, esse aqui é para vamos duplicar esse código e alterar para partícula. Então, Particle SC Shader set Particle Resource Manager Particle, uma vez que ele já leu lá em cima, e aqui Particle e Particle 0. E a gente precisa chamar a nossa função setMatrix 4FV. Então, call FV, onde a gente vai passar Particle, a gente vai passar Projection e vamos passar o Transform Data para Projection. Beleza. Feito isso, aí a gente precisa ler também o nosso arquivo para gerar textura. Aqui ela se chama Particle e vamos chamá-la de Particle também. Então, Particle PNG. Textures, Particle PNG. Vocês podem substituir aqui por um outro tipo de partícula, tá? Ele tem essa estruturazinha, pode abrir o arquivo, dar uma olhadinha nele. Aqui está 500 por 500, mas podem colocar lá o que vocês quiserem. Beleza? Aqui
a gente vai chamar o nosso constructor particles fx constructor. A gente já tem a nossa shader da partícula declarada aqui, que é particle. E a gente precisa passar a textura. Então é Resource Manager Get Texture. E a nossa textura se chama Particle. E aqui a gente passa o amount, vamos colocar 250, conforme for a gente altera se for necessário. Beleza? Debug, compile, save. No nosso update, aqui depois de collision, a gente pode acrescentar particles fx e a gente vai para o nosso update. O nosso delta time está aqui. O nosso objeto é a nossa ball. Ball. Está declarado ball aqui. New particles é 2. E o offset vai ser um vector 2 input para o nosso ball radius. Vamos dividir aqui por 1.3. E o y vai ser o nosso ball. Vou deixar só o rádio. Isso a gente tem a chamada para o nosso update e agora o draw, o render. Particles fx draw. E é isso. Se tiver tudo certinho, agora a gente começa a enxergar partículas. Debug, compile e save. Vamos só dar uma revisadinha aqui. Particle fx a gente acrescentou. Resource Manager Load, Particle, Shader, Particle. Aqui é Particle. Se a gente não colocar aqui, ele não vai passar as variáveis e o projection. Aqui, Load Texture, beleza. Constructor, Update e Draw. Debug, compile e save. E aí podemos ir para o nosso teste. Vamos lá, Alt F11, Alt F8, Run. Opa, vejo partículas aqui. Caiu bastante o FPS, 44. Vamos teclar aqui o Enter. Se a gente vir com a barrinha, ela acompanha. Se a gente teclar barra de espaço, então temos aí as nossas partículas. Dá para mexer em algumas configurações, dá para deixar ela mais densa. A única coisa é que a gente não está colocando a bolinha para rotacionar, né? Então ela vai estar sempre, a partícula vai... Não sei se eu rotaciono a bolinha, se ela vai se reposicionar corretamente. Mas está aí. Então tem algumas configurações na partícula que a gente pode alterar. Mas está funcional. Beleza? Então, pessoal, com isso a gente incluiu a classe de partículas
E o próximo passo tem o Post Processing. Eu não sei se eu já vou entrar com ele, é um pouquinho mais complexo. E tem o Power Apps. Power Apps é se a gente colidir com alguma barrinha, aleatoriamente ele coloca algum Power Up, que pode ser aumentar a largura da barrinha, pode ser aumentar a velocidade da bolinha, pode fazer com que a bolinha fique grudada, né? Sticky, grudada no nosso pedalzinho. Pode ser o pass-through, pode passar pelos blocos sólidos, tá? Então ele não bate no bloco sólido e retorna, ele destrói os blocos normais e ultrapassa os blocos sólidos. Áudio, texto. Vamos ver se a gente vou avaliar se eu vou entrar com Power Up ou Post Process, tá bom? Então, espero que vocês estejam comigo. Se gostarem, pode deixar um like. Se não gostarem, pode deixar um dislike. Comentem com outras pessoas, né? Vamos fazer o canalzinho crescer, beleza? Um abraço a todos e até o próximo tutorial.